Olá, Bitalkers! Estamos aqui para o nosso primeiro episódio do podcast do B2 Talkers. Para isso, E hoje, e olha só, já aproveitando o gancho, a tecnologia, né, que pode ser muito útil, hoje resolveu nos acompanhar aqui no nosso podcast. Nosso episódio, que nós escolhemos para o nosso episódio de abertura, é o tema 5G. Então, eu, Dionaldo, CEO da Navita, estou aqui hoje recebendo dois grandes amigos, dois convidados. Estou recebendo aqui o nosso amigo José Palazzi, que já é um executivo com mais de 30 anos de experiência no mercado de tecnologia e que uma das especializações é o 5G. E também tenho o prazer de estar aqui com o meu amigo Mozart, que além de um grande amigo, um empreendedor, um investidor e agora, mais recentemente, escritor. Então, eu queria agradecer muito, Palazzi, Mozart, por estarem aqui com a gente hoje para debater o 5G. Prazer. Mas é muito bom que o nosso público escute de vocês, ou seja, Palazzi por Palazzi, Mozart por Mozart. Vamos lá. Eu começo? Pode começar, Por favor, Palazzi. prazer. Obrigado mais uma vez, querido. Eu, em nome da Qualcomm, eu agradeço a oportunidade de falar desse tema tão cativante e tão real, tão presente no momento que a gente vive hoje, não só no Brasil, mas no mundo. Eu respondo pelo desenvolvimento de negócios da Qualcomm na América Latina e, como tal, atuo fortemente em comunicação móvel ou qualquer forma que conecte as coisas de forma sem fio. Nesse contexto, a tecnologia 5G vem como um dos nossos co-desenvolvimentos. Nós participamos ativamente na definição desse padrão e confio que tenhamos tantos casos de uso interessantes daqui para frente. E essa conversa aqui eu espero que seja muito inspiradora para quem quer que esteja nos ouvindo. E sempre lembrando, né, Palazzi, que a Qualcomm hoje, talvez, quem ainda não conhece pelo nome, mas com certeza conhece pelo uso, né? Boa. Sim, hoje você vê que as nossas tecnologias estão presentes no dia a dia, tanto desde um fone de ouvido Bluetooth, desses que você utiliza para fazer a tua conferência, ouvir tua música, até o próprio smartphone. Eu particularmente gosto de imaginar que a nossa maior contribuição foi fazer com que na palma da mão ou no bolso da nossa calça, que é o smartphone, tenhamos a performance que outrora era de um computador pessoal que tomava a nossa mesa, propriamente dito. Exatamente. Vocês não são tão mais novos do que eu e devem, obviamente, lembrar de quando nós tínhamos trambolhos de um monitor e de um computador fazendo barulho na mesa. E hoje, dificilmente, não fazemos um dispositivo móvel no bolso aquilo que fazíamos outrora com um computador desses, graças à tecnologia que nós, na Qualcomm, ajudamos a desenvolver. Excelente, excelente. Depois eu vou voltar nesse tema porque tem um ponto curioso aí. E você, Mozart? Mozart por Mozart hoje. Dionaldo, prazer em estar aqui contigo, né? Um amigo de longa data, um profissional que sempre esteve à frente de negócios inovadores. Prazer, Palazzi, por estar aqui também. Tá numa área tão avançada aí que é 5G, a gente vai aprender um pouco aí contigo como é que a gente pode fazer negócio com 5G. E a gente estava conversando, né? Assim, eu sou developer, né? Nasci developer e vou morrer developer. Lógico que depois a gente vai se transformando, né? Faço outras coisas. Estou como investidor, como empreendedor e agora escrevi um livro também aí como autor, mas sempre conectado com aquilo que eu faço. É um livro que fala de uma história de tecnologia, de transformação e de uma mudança de uma vida executiva para uma vida empreendedora. Mas, né, a gente estava falando, por exemplo, né, de inovação, né? Nós dois, eu acho que talvez o Palazzi também, a gente sempre esteve conectado com vender o novo para os clientes, mas sempre tecnologia aplicada a negócios. Correto. E aquilo que resolve, né? Então, assim, e mesmo aquilo que parece trend de novo, a gente vai conversar hoje que já tem algumas coisas acontecendo que já é vida real, né, Palazzi? Claro. Tem um tema que a gente vai abordar nessa nossa conversa hoje, que é assim, né? Aproveitando a introdução do Palazzi, né? Se a gente pegar a configuração do computador, do módulo lunar, né, que pousou na Lua, ele é uma configuração inferior ao que muitos de nós hoje carregamos no bolso. Verdade. Então, existe uma questão da tecnologia hoje, da democratização da tecnologia, mas o impacto, a mudança social, mudança econômica, mudança de carreiras, né, que a tecnologia acaba propiciando. E o ponto que eu gostaria de abordar, um dos pontos que eu gostaria de abordar hoje, é que eu brinco sempre que a inovação, a tecnologia, as tendências, elas não têm
elas não acordam de segunda para terça, né? Elas Sim. vão num ritmo silencioso, Verdade. muitas vezes uma curva exponencial, né? E que é muito difícil para o cidadão, muitas vezes, perceber aquela tendência, né? E às vezes ele acaba sendo surpreendido. E aí, surpreendido, ou o modelo de negócio é surpreendido, ou até mesmo a carreira é surpreendida, né? Mas então, nós vamos começar hoje basicamente do básico, né? Vamos começar primeiro aí ouvindo do Palazzi. Palazzi, 5G. Muito se ouve, muito se fala, mas ajuda a gente a entender um pouco melhor o que é o 5G. Oh, meu Deus, que pergunta boa. 5G é a continuação, é a quinta geração daquilo que tem sido desenvolvido desde lá nos anos 80, quando começou a se falar da ideia de se falar no telefone nessa forma distribuída em células, né? Essa comunicação celular. Até então existiam formas de comunicação sem fio baseadas em comunicação ponto a ponto, como faziam os radioamadores, ou ainda com os telefones sem fio de alto alcance. Mas o fato é que o 5G é diferente das tecnologias anteriores, 1G, 2G, 3G, 4G. Ele talvez seja a primeira geração tecnológica olhando já o futuro. Veja, quando surgiu o 1G ou 2G, vamos pensar no 2G, que já foi aquele mais prático de ter dados, né? De ter, além de telefonia, a possibilidade de enviar alguma coisa para um outro lado. A necessidade do momento era mandar mensagens de texto. Eu creio que naquele momento as pessoas imaginavam, olhando um telefone celular, um smartphone não, um telefone celular, né? Que elas teriam, além de números, a possibilidade de mandar caracteres alfanuméricos. O 3G já foi a primeira intrusão, a primeira inserção no mundo da internet, propriamente dito. Já dava com determinada limitação para acessar alguma informação, uma página HTML de primeira geração. O 4G, que trouxe o termo bonito LTE, Long Term Equivalent, ele já trouxe o real acesso a dados, mas com limitações porque não se fazia ideia de onde ia chegar. Então, você tem hoje no 4G, que evoluiu muito ao longo desses anos, na categoria atual dele, comunicações de algumas centenas de megabits por segundo e uma latência de centenas de milissegundos. O que significa que talvez para pagar uma conta de banco, talvez para fazer uma conferência, seja o suficiente. Só que já estamos observando não só a necessidade de maior throughput de hoje, mas a necessidade do que esses empreendedores criativos que nós temos nesse mundo vão começar a colocar em prática. Hoje, com a computação distribuída, e vocês conhecem tão bem ou melhor do que eu a necessidade de processamento na nuvem, no edge, no dispositivo, tinha que ser uma tecnologia, a geração 5, o 5G, tinha que ser uma tecnologia que fosse exponencialmente melhor do que o 4G em velocidade. Então, ao invés de centenas de megabits por segundo, nós não simplesmente duplicamos, aumentamos na razão 10 para 1. São gigabits por segundo hoje. Se você trabalha em ondas milimétricas, ou seja, a frequência de 26 a 28 GHz, nós estamos falando hoje já em testes práticos de 4, 5 gigabits por segundo. O alcance diminui muito, o que não é um problema, e isso aqui seria até um papo para uma outra conversa. O alcance que você diz é a amplitude da onda. A distância entre uma estação radiobase ou uma microcélula e o dispositivo propriamente dito. Porque na medida que a frequência aumenta, o aspecto físico a absorção é maior. Mas vamos observar o seguinte, tirando essas limitações todas, o 5G ele já foi concebido, como eu falei, para dar velocidades que hoje nós só temos com fibra óptica. Aliás, existem até os que chamam, eu não gosto desse termo, mas tem os que chamam de wireless fiber. A fibra sem fio. Porque você atinge as mesmas velocidades ou velocidades similares com latências. Lembra que eu falei que no 4G são centenas de milissegundos? No 5G a latência esperada é abaixo de 5 milissegundos. O que permite praticamente uma sensação de real time. E outro ponto importante, é uma palavra nova no nosso vocabulário, permite a tal da densificação. Quando inventaram o 4G, não imaginavam que iam ter tantos elementos ou pessoas no mesmo metro quadrado, ali no mesmo espaço. Com o 5G, a quantidade de pessoas e elementos que podem estar conectados. Quando eu falo elementos, eu falo de IoT, eu falo de óculos de realidade virtual estendida, eu falo de sensores os mais diversos, veículos. Existe aliás, eu recomendo que, para quem estiver ouvindo a gente aqui agora, vendo a gente, tiver curiosidade nesse tema, procura o termo CV2X, que é o Cellular Vehicle to Things.
esse 2 ao 2, né? Na conotação de para. Então, para finalizar esse ponto, eu diria que o 5G, pela primeira vez, nos poucos exemplos que eu citei aqui, foi uma tecnologia de conectividade em fio celular, que foi além do trivial do que era consumido e utilizado ao longo dos tempos, e abre uma janela imensa para novos casos de uso que outrora não foram nem implementados e acho que até agora nem todos foram 100% cogitados. Cogitados ainda. E o seguinte, no meu conhecimento bem superficial dessas questões de frequências, né? A gente ouve falar, por exemplo, você quer fazer uma comunicação de longa distância, como, por exemplo, uma base que quer se comunicar com um submarino que está no meio do Atlântico, ela usa uma frequência baixa para poder ter um alcance longo, né? Ela tem um longo alcance, mas não consegue trafegar muito mais coisas do que voz, né? É isso mesmo. O 5G, ele traz uma frequência muito mais alta, porém a curva, a amplitude é mais curta. Isso, de certa forma, Palazzi, a gente vai entrar, na tua opinião, a gente vai chegar a entrar na discussão de... Porque eu lembro que quando veio 3G, 4G, as pessoas reclamavam de uma antena próxima da sua casa, né? Sim. Todo mundo quer 5G, mas, paradoxalmente, você vai ter que ter uma antena ainda mais próxima da sua casa. Como que você vê esse... É um paradoxo e é uma quebra de paradigmas. Veja, eu vou usar o Wi-Fi como exemplo. Tá. O Wi-Fi opera nas frequências hoje aqui no Brasil de 2.4, 5.1 e 6 GHz. Quando tinha só o 2.4 GHz, ele tinha uma determinada capacidade de tráfego. Depois, quando veio o 5 GHz, esse 5.1 GHz, o tráfego melhorou. Agora o 6 GHz melhora um pouco mais. E, proporcionalmente, o alcance vai caindo por aspectos físicos, de absorção. Quanto maior a frequência, maior a absorção. Existem outros aspectos interessantes aí, como ressonância. 2.4 GHz, em especial, é uma frequência muito utilizada num monte de coisas, como o forno de micro-ondas da tua casa. E é uma frequência que ela ressoa com a água. Então, é muito interessante. Um dia de chuva é de um jeito e dia seco é outro. Mas isso caberia numa outra conversa. Na cidade onde eu nasci, Joinville... Temos aí um grande obstáculo. Vai ter que ser a prova d'água. Vai ter que ser o 5G waterproof. Genial. Mas o contexto que fica, você usou o exemplo, por exemplo, da comunicação naval, que acontece em centenas de kilohertz. Mas o que você passa ali? Voz. Você não tem como... É físico o negócio. Se você tem kilohertz ou hertz, são unidades, são ações por unidade de tempo. O hertz é uma ação qualquer que seja num segundo. 100 Hz são 100 ações naquele segundo. Então, se você fala que você está em centenas de kilohertz, como é que você pode transportar megabits por segundo ou gigabits por segundo? Então, lembra que eu falei agora há pouco que o 5G hoje já funciona com 5 GHz? Sim. Então, é de se esperar que a frequência portadora que carregue isso esteja daí para cima. Ok? De uma forma simplista. Mas o ponto é que, junto com o 5G, e voltando ao exemplo do Wi-Fi, para com que isso seja viável e seja possível, nós temos que contornar esses percalços de alcance, de forma a não só resolver, mas também a criar benefícios, a criar motivos pelos quais isso resolva ou melhore a qualidade de vida da população. Então, do jeito que nós vemos o celular até hoje, com aquelas antenas no topo dos prédios, isso não vai mais acontecer. Eu diria que o 5G ele vai permitir agora que nós tenhamos o que nós chamamos de microcélulas, ou small cells, ou pequenas células, que são dispositivos mais granulares, que podem estar em cima de postes de luz, podem estar no topo das casas, sem dúvida nenhuma, mas que tem como principal vantagem o fato de eu compensar esse menor alcance físico para proporcionar uma melhor granularidade, uma melhor distribuição de carga entre eles. No mundo da rede internet, você deve lembrar do termo load balance, Sim. o balanço de carga. Então, imagine que mais elementos não significa mais custo, significa diluir esse custo em mais elementos e permitir um maior balanço de carga. Se essa célula daqui precisa de mais throughput, manda mais throughput para cá. Se essa aqui não precisa, compensa e devolve, enfia do lado de lá. O ponto é... E outra coisa importante que a gente tem que pensar, isso vai de novo para o pessoal que está ouvindo a gente aqui hoje, assistindo a gente. Se eu granularizo mais, eu consigo também ter um fenômeno interessante aí de geolocalização.
Porque eu posso saber que esse cidadão está mais próximo dessa célula do que dessa. Enquanto se eu tenho uma antena no alto de um prédio na Avenida Paulista, a única coisa que eu vou dizer é que ele está na região da Avenida Paulista. E aquela situação em Réveillon, onde o pessoal queria mandar mensagem de Feliz Ano Novo, começava a mandar às 10 da manhã, né? Porque se deixasse para mais tarde, a condensa, geograficamente, muitas pessoas concentradas com uma tecnologia que tem essa limitação, né? Como era 3G, 4G, ainda tem a limitação, com o 5G isso desaparece. Desaparece. Eu vou contar uma história interessante para vocês. Nos dias de jogos de futebol intensos, as operadoras costumam enviar caminhões com microcélulas, hoje com a tecnologia celular 4G, para, de alguma certa forma, compensar um pouco isso e permitir que o cidadão que está tirando uma foto e vai mandar lá pelo WhatsApp, por exemplo, não tenha a sensação de que aquilo está stuck. Ele está ali, está parado. Né? E o que ele está fazendo? Estou aumentando a densificação momentânea ali, compensando não digo uma fraqueza, mas uma característica do 4G, que é a limitação do número de elementos por quilômetro quadrado, qualquer que seja a unidade. No 5G, essa relação, considere sendo de 3 zeros para 1. É 1000 para 1. É maior do que qualquer densidade demográfica que a gente tem hoje no planeta. Eu diria para você que o 5G vai permitir que sensores os mais diversos no campo, na cidade, como, por exemplo, medidores de energia elétrica, possam ser conectados diretamente à rede 5G, sem necessariamente ter que ter um concentrador intermediário para que ele faça essa conectividade. Vai permitir que veículos que estão na rua conversem entre si ou com pessoas. Por exemplo, uma pessoa pisou numa faixa de pedestre. O veículo teria como saber, pela geolocalização que a pessoa está informando, onde ela está, que existe uma pessoa naquela faixa de pedestre. E em praticamente tempo real. De reação. Esse é um ponto, você colocou 2 exemplos fantásticos aí, que um do apelo do jogo de futebol e outro da segurança humana. Que eu queria provocar o Mozart como um empreendedor nato, um futurista, muitas vezes, né? Mozart, assim, nós sabemos que às vezes a tecnologia ela é olhada por um ângulo, e aí é o que eu falo da curva exponencial. Às vezes, se você está olhando para o ponto da curva agora, você está vendo talvez apenas uma mudança de 4G para 5G. Só que, como o Palazzo está explicando aqui, nós temos a curva exponencial vai provocar uma mudança, ou provavelmente, né? Que é característico das mega tendências, né? Dos mega drives de inovação tecnológica, né? Porque nós estamos falando apenas de uma inovação corriqueira, nós estamos falando de uma inovação que ela pode espraiar e mudar uma série de oportunidades. Como é que você vê isso, Mozart? Se ela está mesmo nesse caminho? O que eu vejo, né? Eu até falar para os nossos Bitalkers aí, voltar para o começo do vídeo, né? Do nosso podcast aqui, quando o Dionaldo falou o seguinte: às vezes a tecnologia aparece e ela aparece e parece que é só tecnologia por tecnologia, ou que ela não faz sentido naquele momento, e numa linha do tempo, quando você vê, já passou, né? Eu queria citar aqui o Harari, né, que escreveu Homo Sapiens, Homo Deus e Lições para o Século XXI, e fala, cara, quando chegou uma mudança do universo tecnológica, não vem com desculpa que você estava buscando seu filho na escola ou cuidando da sua mãe. Aconteceu, você que não estava vendo, amigo. Assim, não vem, então, assim, exatamente isso, porque a gente fala, metaverso, NFT, 5G, é futuro? Quando a gente fala de aplicação final, e a gente vai trazer algumas aplicações que já estão existindo, mas a matéria-prima que está aí, ela já está gerando alguns MVPs de coisas acontecendo. Quando chegar na curva, né, de adoção daqueles que não são adotantes primários, ela já vai chegar num tsunami. Então, se você não se adaptou, não se preparou, você já vai pegar aquilo ali de uma forma abrupta, né? E aí a gente volta só do teu ponto, quando a gente passa ali pelo gráfico da teia de aranha, né? Uhum. Tempo, escala, etc. Então, é muito importante porque às vezes a gente está falando aqui, uma trend. Será que isso vai virar realmente algo tangível, factível? Com certeza já é. E a gente já está vivendo isso, quem não está olhando não tem desculpa, né? E vai chegar e vai chegar. Eu costumo fazer uma provocação para algumas pessoas que, assim, a inovação, as trends aí, ou que vão se tornar drives de inovação, eu brinco que elas são vários ovos de avestruz, assim, espalhados. Você acredita que tem um bichinho lá dentro, chocando. Mas você vai ter que escolher um deles para ficar próximo. Né? Só que o problema do avestruz é que ele já nasce correndo a 40 km por hora, aquela coisa. Então não adianta você ficar esperando do lado, porque ele vai sair, ele vai disparar, você não pega. Então você tem que calcular mais ou menos e vir correndo
calculando o momento que ele vai sair do ovo. E aí é que é o grande desafio. Se você sair correndo muito cedo, você passa e ele continua sendo um ovo. Né? Pô, não tem ali um. Se você atrasou, ele sai e você dificilmente pega. Né? Se você, como você falou, se você foi cuidar da mãe, buscar um café, alguma coisa assim, voltou, você vai encontrar casca, né? É isso aí. Então, algumas inovações, alguns drives de inovação, eles carregam consigo esse desafio, né? Você tem que, não consegue apostar em não colocam os ovos em uma única cesta, claro. Mas você tem que acompanhar, e aí implica em se atualizar e utilizar. E agora eu trago também um outro desafio que eu queria explorar ainda contigo, Mozart, que eu vou explorar com vocês dois, na verdade. Porque assim, eu até preparei alguns exemplos para a gente refletir, né? Na história, a gente tem alguns eventos que se deslocam, né? Então você vai pegar, a gente tem um grande orgulho, né, de Santos Dumont, né? Os americanos têm dos irmãos Wright, né? Sim. Mas se você for pegar ali 1903, 1906, quando um indivíduo, um visionário, um determinado, tira um objeto do solo e faz ele voar. Um objeto mais pesado que o ar, ele faz voar. O que era tido para muitos como impossível. Uhum. 1906, vamos pegar Santos Dumont, sim. 1906. Sim. Quando você pega 1919, 1920, você tem o lançamento da primeira companhia aérea, que é a KLM. Mais 10 anos, aí você vai ter a Panam. Sim. Mas aí, assim, tinha uma época em que acontecia um efeito, um advento tecnológico, e você tinha ali 2 décadas, você começava a ver business nascendo. Né? Uhum. Com o tempo, essas coisas foram encurtando. Né? Então, você vê o 4G... Eu arrisco um palpite que tem alguns negócios que nasceram pela viabilidade do 4G. Netflix, por exemplo. Né? Acho que foi talvez impulsionado. Não sei se vocês concordam, discordam e poderiam complementar esse raciocínio. Complementando, assim, eu acho que é o momento da gente começar a trazer coisas práticas que já estão acontecendo com toda a tecnologia, a matéria-prima que o Palazzi falou pra gente. Já tem coisas reais até pra gente trazer pra nossa audiência, coisas de vida real, né? Uhum. Então, você falou da Netflix. A gente falar também do efeito pandemia, que é a aceleração da transformação digital, a conversa online, a videochamada, ela aconteceu. E todo mundo fez. Daquele que é especialista em tecnologia ou daquele que não vivia tecnologia. Ele teve que aderir, teve que entrar. Telemedicina é outro ponto. Então, o que você falou, não tem mais tempo agora de você ter uma experimentação tecnológica e você demorar tantos anos para colocá-la em prática. Por quê? Porque hoje, tudo o que acontece, ele está disponível na rede. Então, você já tem laboratório, você tem um garoto lá, por exemplo, no norte da Califórnia, ou um garoto no Acre, testando aquele mesmo conceito em forma de matéria-prima para vir da tecnologia. Né? Então, é um outro ponto que você pegou, né? Assim, a tecnologia lançada até a adoção. Aqui, hoje a gente pega... a gente até conversou outro dia. Você imagina uma multinacional, a gente tem multinacionais brasileiras que estão aqui há mais de 100 anos. Sim, né? Sim. Ela demitiu um executivo, ele ia saber um ano depois que ele foi demitido até chegar... a decisão do board na maturidade. Até chegar a notícia, né? Cara, hoje é tudo instantâneo. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho também das aplicações, mesmo ainda em estágio de laboratório, que já estão acontecendo. É isso aí. Me permita complementar. Primeiro, você disse tudo. O ponto é que não posso deixar de pensar na lei de Newton, que diz que a cada ação tem uma reação. E em sentido contrário, força similar. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. O exemplo que você citou dos irmãos Wright e mesmo do Santos Dumont, acho que ele é perfeito para o que a gente quer dizer. Você percebeu? Você falou logo depois da KLM e você já falou da Panam, depois vieram as demais companhias aéreas. Vocês viram como o ciclo foi diminuindo? Sim. O fato é que a tecnologia, vamos falar, essa indústria 4.0 que a gente vive hoje, ela é uma indústria para não beginners. Ou seja, é uma coisa que eu, com imenso respeito, mas se houvesse uma máquina do tempo e empreendedores, entrepreneurs do início do século XIX, do início do século XX, vissem isso hoje, eles não iam ter nem condições de entender e acompanhar essa dinâmica. Eu acho que é genético isso, não tem outra explicação. Eu acho que os genes vão se acomodando e as pessoas vão se tornando mais eficazes nesse contexto. E me permita, por que eu digo isso? Porque quando apareceu, não digo no 2G, mas no 3G, que começou a existir, por exemplo, o rastreamento de veículo das seguradoras, que você vai lá e você contrata um serviço de localização do teu carro. Quando já apareceu o 4G, a
quantidade de startups e de empresas com saídas disruptivas que permitiam, inclusive, desligar o carro à distância, fazer um verdadeiro controle remoto do carro. Sim, sim. Você sabe do que eu estou falando, como usuários e como tecnológicos também. E agora com 5G, e aí eu volto no ponto que você colocou no começo, que é a expectativa do que vem antes ou que vem depois no contexto do ovo e da galinha, mas acredite, eu não posso dar muitos detalhes até por questões contratuais com clientes, mas mesmo durante o desenvolvimento do 5G, já houve colaboração de tanta gente com ideias disruptivas do que se dá para fazer com a tecnologia. E, ser sincero, muitas coisas nós não conseguimos implementar no 5G, vamos implementar no 6G, que já está em funcionamento. Já tem em funcionamento. Já funciona. Já funciona. E eu quero fazer aqui um disclaimer para vocês. Quando nós imaginamos que uma tecnologia ela só se torna pública no momento que ela é provada que funciona, não. Eu digo para vocês que uma tecnologia, o nome dela se torna público no momento que já se começa a desenvolvê-la. Porque nós vivemos num mundo que é uma roda gigante com uma inércia tão grande que para frear essa roda gigante com a cinética que ela tem é quase que impossível. Exato. Então eu falo para vocês, o 6G existe em laboratório, mas mesmo antes dele já existir em laboratório, já estávamos desenhando ele junto com a entidade máxima que rege esse universo todo de conectividade celular. E no âmbito das aplicações, e cabe bem ao que você colocou, o limite ainda não é imaginável porque, de novo, nós sempre vamos encontrar os criativos. Mas eu diria para vocês que a capacidade que nós temos observado dos entrepreneurs, dos engenheiros, dos tecnólogos, dos criativos no uso da tecnologia 5G, eu quero fazer uma menção especial aos criativos, inclusive. Essa área de arte está se beneficiando tanto com o 5G e estavam esperando ele, nem ainda considerando que o nome seria 5G, o que é que fosse. Sim. Mas eles diziam, vocês, indústrias de tecnologia, têm que trazer soluções para que eu consiga, por exemplo, apontar um smartphone para um pé e eu projetar em cima do meu pé um sapato. De forma que uma pessoa, antes mesmo de comprar esse sapato, de falar, eu quero ele, possa experimentá-lo e falar, gostei visualmente, vamos dizer assim, experimentá-lo visualmente, ele é o que eu quero comprar esse aqui. Não vou muito longe. Esses dias eu fui numa construtora, discutiam, não posso dar, vocês me entendem por não poder dar nomes, discutiam um projeto muito interessante com a tecnologia 5G, onde eles nos pediram ajuda. Nós não temos produtos para eles, mas como nós somos provedores de tecnologia, nos consultaram se seria possível a pessoa andar dentro de um ambiente, de um andar, como se ela ali tivesse, e ele com 3, 4, 5, 6 opções de arquitetura, de forma que a pessoa falasse, eu gostei da opção 2, cota lá para mim. E a pessoa não vai sentar naquele sofá virtual, mas ela está enxergando. Está enxergando, está entendendo. Então imagina você, tua esposa do lado, olhando para aquele sofá, falando assim, gostei, é esse aqui que a gente vai comprar. Então, aí o impacto que a gente está falando... Então, acho que nesse ponto, quem está nos ouvindo, né, acho que já entendeu que a pegada desse bate-papo aqui, ela usou, né, a tecnologia, mas ela está materializando aqui que a tecnologia é uma ponte. É um veículo. É um veículo. Exatamente. É um veículo, porque nós estamos... Nesse exemplo, né, você está redesenhando o conceito de arquitetura. Eu sou da época que eu comprava um apartamento, daí você contratava o arquiteto pedia X semanas, ele mandava o material, e tinha arquiteto até que cobrava mais para fazer o desenho à mão. Não sei se vocês pegaram essa época assim. Era vintage, hoje, você está falando do exemplo em que, eu estou com o arquiteto antes de comprar o apartamento. Sim. Então, assim, o business de arquitetura, hoje ele é um dos mais tecnológicos no ramo da construção, né? Tangibilizando um pouco isso para os dias atuais, tá? Vamos falar um pouquinho de device e de software, né? De aplicações que vão dentro do device. Porque assim, daqui a pouco a gente vai falar que nem o device vai ter mais. Então, assim, vamos falar, né? Vamos falar não tá longe. De device. Então, assim, a gente pega, né? E para falar também para os nossos Bitalkers aí, assim, de práticas da vida real que já está acontecendo. Então, lógico que o Palazzi vai falar com muito mais propriedade, mas assim, a gente daqui a pouco... Qual que é a nossa discussão? Armazenamento de celular. Daqui a pouco o celular não precisa mais de armazenamento, porque a latência, você está ali, você está conectando direto na nuvem, beleza. Você não precisa ter mais um aplicativo instalado. Vamos pegar alguma coisa interessante também. Você vai entrar... Tudo vai ser device. Não vai ser mais só o seu smartphone.
Você tocou, o Dionaldo chegou no carro dele, tocou na maçaneta, o carro sabe, ó, é o Dionaldo que tá aqui. Ele já coloca a playlist que ele gosta, ele já faz o ajuste do banco. Então, assim, o carro também é um device que ele vai ter software, já está acontecendo isso, né? Aí chegou a esposa do Dionaldo, colocou a mão, já configura para ela. Isso não necessariamente é o meu carro, né? Sim, né? Pode ser também Que sensacional. Pode ser economia colaborativa, que com certeza é um outro ponto que a gente vai falar. É isso aí. Que eu posso pegar um carro aqui em São Paulo e um em Curitiba, usando e a mesma configuração. Quando você tocou na maçaneta, a mesma personalização. Vocês dois já tiveram a sensação, ou já tiveram a experiência de um filho perguntar: pai, como você conseguia viver sem isso? Isso. Eu tenho uma história fantástica para te contar sobre isso. Tenho. E francamente, Sim. o exemplo que ele citou agora, eu não tenho dúvida, daqui a pouco o Car as a Service, esse veículo como serviço, ou esse nível de customização, vai virar sine qua non. Vai ser uma coisa que as pessoas vão falar: como é que vocês viviam lá atrás sem isso? Graças de novo, a tecnologia ela tem que entrar justamente assim, resolvendo, melhorando a qualidade de vida da população, endereçando problemas que a gente ainda não sabe quais são, de forma que as pessoas usem e faça sentido para elas pagarem por aquilo. Mas eu adoraria ver teu exemplo. O estilo o hábito de consumo hoje, né? A gente já compra muito mais por aplicativos, né? Eu acho que o exemplo do estádio de futebol, eu acho que eu já vi alguns cases em que se projeta que você vai poder estar vendo a final do Super Bowl, a final da Libertadores, o jogador marcou o gol, o teu celular já avisa que chuteiro ele está usando, que camisa ele está usando. Enfim, tem uma série de modelos aí propostos, né, para estimular o consumo, né? Mas há alguns anos atrás, meu filho está com 13 anos hoje, João Gabriel tem 13 anos hoje, mas alguns anos atrás, voltando aí 5 anos do tempo, talvez, né, eu precisava ir no banco para buscar alguma coisa. Eu tinha recém voltado da Europa, tinha sido repatriado ao Brasil, precisava buscar algo no banco, e aí eu estou conversando com a minha esposa, falei: preciso ir ao banco. Meu filho: como assim, banco? Falei: preciso ir no banco. Mas não é ali no computador, o banco? Na experiência de vida dele... física para ele. Não fazia. Na experiência de vida dele, o banco era ali. Naquela ocasião, ele falou: não, mas... Daí, quando eu expliquei que existia um banco físico, ele: mas então eu vou junto. E foi junto e ficou acendendo luz, apagando luz. Ele ficou super curioso com a agência. Mas isso é o que você comentou, né, Palácio? Você, às vezes, cresce já num modelo mental, cresce numa condição que você já não se tolera mais. E aí vem a pergunta: como é que vocês viviam antes, né? Acho que eu gosto de fazer um contraponto, assim, contraponto positivo, assim, né? A minha filha tem 9. Aí ela pediu de aniversário aquela máquina Polaroid que revela na hora. Ela: pai, olha que incrível isso. A foto não tá no digital no celular, ela é física, ela sai. Você já viu isso na sua vida? E é verdade. Olha, imprime a foto. Meu filho, quando era pequeno e via as fotos em preto e branco, ele achava que na época o mundo era em preto e branco. Mas um ponto que a gente também traz para essas questões tecnológicas, assim, acho que um dos livros que você citou, Mozart, há uma análise que é assim: se você congelasse um navegador no ano 1000 e descongelasse no ano 1500, 500 anos depois, ele iria reconhecer as coisas. Ele teria reconhecido que mudou um pouco o vestuário do marinheiro, mudou um pouco as embarcações, mas ele se veria completamente ainda naquele contexto. Agora, um indivíduo congelado em 1500 e descongelado no ano 2000, passado 500 anos de novo, já não se veria mais, porque teria mudado completamente, né? O modelo improvável, né? Toneladas e toneladas flutuando. O ciclo é mais curto, né? O ciclo está muito mais curto. E aí, eu faço uma pergunta, porque agora, olhando um pouco para o mundo eu acho que talvez muitos que estão nos ouvindo entendem o impacto que vai acontecer social, entendem o impacto que vai acontecer em hábitos de consumo, mas também existiram muitas oportunidades de negócio, negócios que surgirão. Sim. E alguns negócios que, infelizmente ou felizmente, desaparecerão, né? A profissão de acender vela em poste sumiu, né? Junto com a datilógrafa, né? Bom exemplo. Então, assim, é inevitável. A tecnologia, ela abre oportunidades, mas ela também encerra outros ciclos, né? Agora, a gente é bombardeado o tempo todo com informação, trends, o que vai se tornar a nova tendência, o novo mercado e tal. E aí, assim, esse é um ponto que as pessoas correm, às vezes, por medo de errar, elas adotam a pior estratégia, que é a da inércia.
né, que é a da inércia. Porque a tecnologia não tolera a inércia. Né? Não tolera o negativismo, não tolera a inércia. Concordo. E ela privilegia quem está mais aberto, flexível, estuda, acompanha, etc. Vocês têm alguma sugestão, alguma dica, né? Você até que viveu muito essa questão do 5G, quando foram os primeiros sinais emitidos para que as pessoas pudessem olhar para 5G? Qual o tempo que a gente teve? Quais são os sinais? E, Mozart, depois se você pudesse complementar... Deixa eu só colocar algo lúdico para complementar essa história, assim. O exemplo do teu filho é muito bom, né? E aí eu estava pensando, projetando com o banco, vai chegar um tempo e não está longe. A gente trabalhou muito na área de supply chain. Então, assim, hoje, com 5G, com a latência, assim, aquilo que a gente sempre falava, e assim, tem gigantes do mercado comprando diversas startups e empresas de IoT. Por quê? Porque você vai estar mandando sinal o tempo inteiro. Você está no micro-ondas, você está na tua adega, está mandando sinal o tempo inteiro. Mercadinho de condomínio. Daqui a pouco a gente vai chegar para um vídeo e vai falar... Existia supermercado. Né? Não é verdade? Porque assim... pegava fila? Você pegava fila, porque assim, acabou na casa dele, tá na geladeira. Né? Então, assim, a gente sempre falou, a gente sabe disso, mas assim, tá chegando lá. Como a gente conta hoje que os nossos pais, na época da inflação, recebiam salário e corriam pro supermercado. Exato. Um negócio que ele ouve com uma história, mas ele nem sei se ele alcança, né? O que era aquilo, né? Mas a tua lúdica foi ótima. Grande verdade. Olha, se eu pudesse dar um único advice, um único conselho, eu diria que não se deve enxergar a tecnologia como compelidor do negócio, mas como veículo. Como nós já usamos aqui algumas vezes. E, dessa forma, não precisa esperar uma tecnologia existir para se desenvolver um conceito. Cito para vocês um exemplo bem claro para ficar bem estamentado isso. Inteligência artificial. Quando a gente fala de machine learning, de deep learning, eu não tenho a menor sombra de dúvida que com 5G, a comunidade vai se beneficiar de poder fazer machine learning em tempo real de uma câmera de segurança colocada na porta da minha casa que aprende que sou eu que estou entrando todo dia. Que aprende que aquele é o meu cachorro. Sim. E que a janela está aberta e vai chover. Olhou lá no site de tempo e mandou para mim uma mensagem dizendo, você deixou a janela aberta e vai chover. Olha só. O ponto é, eu não dependi propriamente dito da tecnologia para viabilizar uma ideia dessa. Obviamente que se eu não soubesse que ela existe, não teria feito. Mas eu quero dizer que agora, com o surgimento do 5G, para a força de expressão, eu posso imaginar que eu vou criar um negócio onde eu vou colocar isso embutido numa câmera, que eu vou prender com fita adesiva de dupla face na minha parede, ligar na caixinha na tomada e vai funcionar redondo. Mas há 2, 3 anos atrás, enquanto isso não existia, eu podia muito bem fazer com o meu assistente de voz. Com aquele PC que eu tenho ligado na minha casa, com um serviço de nuvem que podia fazer isso para mim. Entendeu? Eu quero chegar. Então, eu adorei teu exemplo, Palazzi. Eu só concluindo o raciocínio, eu quero te ouvir nesse ponto. Eu humildemente recomendo e peço, não vejo a tecnologia como o compelidor, mas como o veículo que vai permitir implementar as ideias. Eu volto para o ponto mais importante, né? Você tocou nisso e o Dionaldo também tocou. Que é a preparação, é a educação, é o desenvolvimento das pessoas. Assim. Você falou assim, não é para beginners, certo? Foi um ponto que você tinha falado, né? Exatamente. E assim, o Dionaldo falou, assim, vão ser extintas algumas profissões, mas outras exponenciais surgirão. Então, assim, quando a gente fala disso, né, a gente tem que sempre estar pensando no que vai estar acontecendo. Eu vou dar um exemplo muito prático. A gente hoje tem empresas e empresários que compram uma tecnologia. E aí você vai, se uma empresa ela já tem um padrão, ela é uma empresa grande, ela sabe do processo, da cultura, da implantação, da consultoria, etc. Se é uma empresa ali de pequeno porte, ele falou, cara, eu comprei a Qualcomm, né? Ele acha que ele vai apertar um botão e vai sair funcionando. Eu comprei o melhor sistema do mundo. Cara, por que não está funcionando? Então, assim, tem a parte de educação, de preparação, de utilização. Então, acho que vamos colocar também esse conceito das pessoas nessa evolução. Muito bom. Olha, o veículo tecnológico e a capacitação. Sabe? E eu não tenho como não citar exemplos para isso. Eu conversava um pouco antes dessa nossa sessão aqui com pessoas que estão trabalhando no desenvolvimento de aplicações de realidade aumentada e estendida para o metaverso. E eu percebo justamente isso, um lado criativo que é resultado de pesquisa, desenvolvimento e investimento de tempo. Não é só recurso financeiro. Então, eu diria que, fechando a pergunta que você fez, que nós deveríamos enxergar essas tecnologias que estão aparecendo e que estão resolvendo problemas que outrora nós tínhamos, ou nos dando a possibilidade de endereçar coisas novas, como competidores, como ferramentas que vão permitir
que os criativos, que os entrepreneurs, eu vou separar em duas entidades aqui, que os criativos desenvolvam as ideias, que os entrepreneurs invistam ou aloquem recursos para com que esses daqui desenvolvam e tenhamos no final propriedade intelectual. No final das contas, não é uma questão da propriedade intelectual para ser vendável ou licenciável, é para resolver o problema da população, melhorar a qualidade de vida. Então, 100%. Eu olho também sobre a ótica aqui, né? Um país, né? O país, eu acho que você pega exemplos como o que a gente fez com não entrando em assuntos políticos, mas assim, você vai pegar uma Petrobras, né? Ela era muito pouco provável que você tivesse feito a Petrobras com empreendedores. Você precisaria que o governo teria que ele precisou ser empreendedor. Se já passou o tempo dele ali ou não, eu não vou entrar nessa discussão. Claro. Mas assim, para construir uma petrolífera, Naquele ponto da história. naquele ponto da história, para construir uma petrolífera, você tinha que ter um investimento. Então, no passado estava muito fácil tangibilizar. Eu preciso desenvolver a indústria, preciso desenvolver a malha férrea no Brasil? Ok, eu preciso botar estações de trem, dormente no chão, barra de ferro e fazer um trem passar ali. Estava muito tangível. Eu preciso fazer petróleo, a indústria petroquímica é um drive? É um drive. Então, eu preciso perfurar, preciso extrair petróleo, refinar, etc, etc. O que está acontecendo com alguns novos drives de inovação? Eles são mais difíceis de serem enxergados, né? E aí, para um país que está muito voltado para as coisas materiais, tangíveis, ele tem uma certa dificuldade em entender que talvez é o momento dele investir nos grandes drives. Como ele investiu em um determinado momento para poder criar um banco, ele investiu em determinado momento para criar uma petrolífera, ele investiu para criar uma companhia de trem. Ele precisa escolher as mega tendências e ele precisa investir. De que forma? Como o Mozart comentou, educação, capacitação, porque você vai precisar dessa... Né? Fechou o círculo, né? Fechou o círculo. Vocês estão percebendo que nós, não tendo preparado absolutamente nada, chegamos aqui à conclusão de que nós temos os elementos, as ferramentas, os veículos, a cultura e a oportunidade. Oportunidade. Fantástico. O Ronaldo pegou um ponto aqui brilhante, né? Porque assim, também a tecnologia quando surge e, quiçá, a primeira aplicação, ela é maquiada, não é o que é real. Então, assim, vamos pegar criptomoeda. Cusp of the technology, né? Então assim, de repente você tem um conceito ali que está nascendo de blockchain, que de repente você vê uma cripto em evidência, mas aquilo é só a ponta do iceberg. Assim, tudo que vem para ser desenvolvido com aquela tecnologia de base na primeira aplicação não é ainda o efeito exponencial do que vai acontecer com aquela tecnologia. E se você tem ali anos, mesmo que a gente tivesse na época em que você tirasse o avião do chão e depois, 20, 30 anos depois, estivesse lançando uma companhia aérea. A gente talvez não tenha mais esse ciclo de 30 anos, né? Mas, então, se o Brasil, né, um país, qualquer país, né, não só o Brasil, quer olhar para a sua matriz de geração de receita, ou PIB, Sim. e quiser entender quais são as tendências que ele já investiu, que já atingiram seu platô e agora começam a entrar num declínio, e quais são as tendências que poderiam estar em ascensão, substituindo aquela, ou seja, mudaria a nossa matriz de geração de vamos ligar agora para os candidatos e lançar o Ministério da Inovação. Ministério da Inovação. Vamos dar uma olhada no projeto. Porque se você olhar para isso, o desafio seria, se a gente, até aí eu peço para a gente falar sobre aquele framework, que a gente chegou a conversar alguma vez sobre o framework que algumas escolas de inovação pedem para que a gente olhe. Né? Então, você quer falar de uma tendência, você plota ela num gráfico lá. Né? Qual é a frequência que você ouve essa tendência? Né? Com que força você ouve isso? Qual é a maturidade? Né? Se ela está muito etérea, está falando de coisas muito futuristas ou de coisas que já estão ali, né? Na esquina? Qual é a extensão? Poxa, estamos falando de 5G? Aqui, nesse momento que a gente falou de 5G na medicina, no transporte, na logística. Então, ou seja, ela tem uma extensão, uma amplitude absurda. E exemplos reais, né? Exemplos atuais, reais. É. Aliás, me permite um comentário sobre isso, e também não quero fazer apologia política aqui, mas o Brasil foi o primeiro país da América Latina que apostou no 5G. Primeiro país, isso aí. E de uma forma muito inteligente, eu acho. A Agência Nacional de Telecomunicações, quando fez o edital para as frequências de 5G, há um ano atrás, está fazendo agora em novembro, um ano atrás, ela não fez um edital arrecadatório.
talvez vocês vão se recordar que as operadoras que adquiriram as frequências adquiriram em troca de compromissos de instalação. E são compromissos como cobertura. Ou seja, você vai comprar essa região, mas você também vai levar aquela. E você vai ter que garantir que em X quilômetros quadrados haja o que a gente chama de iluminação. Ou seja, assim como a luz ilumina, a radiofrequência também ilumina. Então, estou te concedendo, mas também tem que investir no gives and desenvolvimento. gets. Então, por que eu coloco isso? Os exemplos, e eu fecho e volto para você nisso. Os exemplos que você citou aqui, grande parte deles estão sendo desenvolvidos no Brasil. Vocês me permitem citar um exemplo interessante? Sim. No Brasil existe uma lei que se chama Contribuição de Iluminação Pública, CIP. É uma espécie de, simplisticamente falando, é uma espécie de IPTU, ou de parte do IPTU que se paga para com que haja iluminação pública. Certo. Então, ali as prefeituras, as municipalidades, as 5.568 municipalidades que dentro da nossa União, elas têm esse fundo que faz parte do IPTU e ela usa isso para fazer manutenção e pagar a conta da luz daquela luminária. Ok? Graças ao advento da tecnologia 5G, essas luminárias agora vão virar esses pequenos small cells que eu comentei com você agora há pouco. Lembra que eu falei que, numa pergunta tua, de que você não vai mais ver em cima dos postes, em cima dos prédios, você vai ver mais nos postes de rua. Então, imagine você que, graças à existência dessa necessidade, desse recurso, as municipalidades já estão se adiantando, diversas delas, estão instalando redes 5G. Se você fizer uma pesquisa agora, né, na internet, procurar iluminação pública mais 5G, você vai encontrar iniciativas de uma entidade brasileira chamada BDI, ligada ao Governo Federal, Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Estão fazendo um trabalho lindo. Eles estão instalando algumas, não a cidade inteira, mas dizendo o seguinte às municipalidades: se inspirem nisto. Deles é um Ignite. Ou seja, Ignition. É isso aí. É isso aí. Então, o fecho e volto para você dizendo o seguinte: o Brasil é um expoente. O Brasil ele está sendo um dos early adopters num processo muito justo, no meu ver, e que está permitindo que as operadoras tenham que cumprir essas metas em troca das frequências. Ao mesmo tempo, as indústrias e os desenvolvedores brasileiros estão observando a oportunidade de desenvolver e disponibilizar suas tecnologias. Só para ratificar o que você falou, Palazzi, assim, você está falando de algo que você está conectado numa empresa de classe mundial, que está vendo o que está acontecendo no mundo inteiro, e você está falando assim, que o Brasil está na vanguarda desse negócio junto com os demais países competentes para isso. Então, isso é orgulho para a gente falar disso. É orgulho. Existe uma característica do Brasil. Eu estava num evento com o presidente da TIM, ex-presidente, agora ele voltou para a Itália. Gabriel. E ele estava explicando o seguinte, né? Ele falou que nós temos um modelo que é invejável. Porque, por exemplo, na Europa, o modelo foi criar muitas operadoras de telefonia na tese de que alta competição você teria serviço barato. O Brasil, por uma questão de dificuldade geográfica, foi distribuído, tem uma concentração maior de companhias telefônicas. Vira essa página. Passado o tempo na história, chega 5G. 5G, ele demanda investimento, ele demanda acreditar em algumas tendências, porque mesmo a tecnologia 5G ela tem variações dentro dela, que muitas empresas estão apostando e com uma margem de erro, né, que vai acontecer. No Brasil, esse modelo que o Brasil adotou de forma muito inteligente, que é o de ganha-ganha, eu te dou uma região e você investe, permite que a empresa tenha escala para praticar aquela tecnologia. Muito bem. E se permitir errar. No modelo europeu, como está muito fracionado, eles não estão conseguindo a escala para poder praticar. Então, se o Brasil executar... Porque assim, eu não sei como que isso foi pensado e quando foi pensado, mas essa escala permite que assim, o investimento tenha retorno. Exato. Né? Porque você garante ali que você vai investir numa tecnologia e que você tem uma concessão que vai ter... Se você abre de uma maneira descoordenada como foi feito em outros países, você pode colocar o modelo em risco. Muito bom. Então, é muito difícil... Como dizem, tem uma frase que é assim, né? É muito difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro, né? Então, assim, vocês sabem que já tem vieses, né? E você tem tendências de erros muito grandes, né?
Então, para mim, o cálice dourado que a gente tenta buscar constantemente no nosso dia a dia, tentar entender, mapear, talvez seja até uma tolice do nosso cérebro em tentar racionalizar, né? Sim. E acabar tentando diminuir a sua margem de erro. A gente tenta racionalizar naquela matriz que eu expliquei para vocês ali, mas eu não sei como vocês tratam isso, né? Se isso no dia a dia existe um framework que a gente pode recomendar para quem está nos ouvindo, ou, pessoal... Vou fazer diferente a pergunta. Palácio. Diga. Você tá com um grupo de CEOs e eles falam, cara, você é da Qualcomm, você tem que saber mais do que a gente. Já é o primeiro grande viés que o cara já coloca. Usando 5G como ponte, mas usando ele apenas como ponte, como inspiração, porque pode ter outras tendências que estão aqui batendo na minha porta. Como é que eu identifico se aquela tendência com sinais, etc., está se materializando ou não? Olha, a tua opinião? É engraçado, porque essa pergunta ela é recorrente. É muito comum, principalmente nesse pós-pandemia, na tentativa de recuperação de perdas, que tomadores de decisão tenham que usar a bala de prata. Sim. O silver bullet. Ou seja, o que eu vou fazer para recuperar? E eu tenho um tiro. E digamos que seja uma responsabilidade imensa dar um conselho, uma sugestão nessa hora. Porque eu também tenho os meus interesses. Sim. Como uma empresa de tecnologia que faz o princípio ativo do remédio e não remédio. Aliás, isso aqui é um disclaimer. Nós fazemos chips, nós fazemos a tecnologia, não produto acabado. Então, quando eu me coloco à frente de um CEO que é um cliente para o meu cliente, eu tenho que tomar muito cuidado que haja uma sinergia com aquilo que o meu cliente tem a oferecer. Quando eu falo do meu cliente, no caso, vou dar um exemplo das operadoras. A operadora, ela é um cliente do meu cliente, mas que confiam na gente. Então, o que eu vou responder à tua pergunta é a exata expressão do que eu tenho falado a todos. Não há competição para o 5G. Não há. Não existe uma segunda opção. O 5G, assim como era o 4G no seu momento, assim como foi o 3G, foi a tecnologia que viabilizou coisas que não dava para levar um fio com a pessoa andando na rua. Não dava para eu levar um pacote de bateria no tiracolo. Vocês lembram os primeiros telefones celulares que eram uma mala, parecia uma bolsa feminina com um cabo espiralado e a pessoa com o telefone? Vocês lembram de ter visto isso em filmes? Que no Brasil nem chegou como produto. Mas o ponto é no-brainer. Então, o que eu coloco não vejo o 5G como e se eu tiver o 5G. Vejo o 5G como veículo para você habilitar o teu core business, a tua ideia que você tem. Então, se o teu core business é em provisão de inteligência artificial na nuvem, use o 5G para acelerar a chegada de conteúdo. Se o teu core business é fazer educação à distância, use o 5G para assegurar que, qualquer que seja o teu modelo, o teu aluno não precise necessariamente estar na sala de aula, que eu já falei o nome, educação à distância. Sim. Então, o ponto é ferramenta e não como causador. Então, se você falar para mim, eu montei um business focado em 5G, meu negócio é 5G, no matter what it is, eu vou falar, então você vai ser uma operadora, porque a única entidade que eu vejo que tem que olhar para o 5G e falar isso aqui é o meu core business é o provedor de serviço, desse recurso que dá acesso a novos serviços. É isso. Posso colocar um ponto? E aí eu vou dar um hack para a nossa audiência, tá? Revelar os segredos da indústria de alta tecnologia. Então, vamos revelar aqui. Assim, vocês conhecem. Vamos dar uma pausa dramática. Pausa dramática. Porque assim, a gente tem hoje na internet, né, como tá massificado, cara, tem gente que vibra, e não estou dizendo que tá errado, tá? Vibra aprendendo funil, pipeline. Isso é de 1980, né, pessoal? Forecast. Farmer e Hunter. O cara aprende o que é Farmer e Hunter, né? Tipo, então assim, tudo que a gente já viu lá atrás está vindo de uma forma diferente. Não é errado, porque você tinha uma camada da pirâmide que não tinha acesso e hoje acha impressionante. Então você vê alguns palestrantes, tá? Os caras falando isso e tem um público que é isso. Indústria da tecnologia, tá? Eu já vou voltar no ponto aqui. Eu tô abrindo um parênteses, mas eu volto, eu vou convergir. A gente pegar a indústria da tecnologia, e a gente sabe bem disso, pode ser uma empresa mundial, pode ser uma empresa brasileira de classe mundial. Você ter um produto bom é obrigação tecnológica. Sim. As empresas de tecnologia são empresas de marketing e vendas.
Elas aprenderam isso antes do que todas as empresas do mundo. Você pega as grandes empresas de tech, cara, ela é marketing e vendas, ponto. E tem que ter a tecnologia para disputar. E quando a gente pega, por exemplo, alguma tecnologia, alguma trend, elas são repaginadas, é feito pêndulo. É a mesma coisa no mercado fashion. Você pega uma tecnologia que é X, aquela coleção não emplacou, daqui a pouco você volta a ela com uma caixa bonita e um laço de fita diferente. Nossa, agora essa tecnologia. Então, assim, eu acho que a gente... Não estou dizendo que é o 5G, mas a gente vai viver isso também algumas vezes. Isso acontece o tempo inteiro e sempre aconteceu na área de tecnologia. Concordo. Eu tenho uma frase, me foge o nome agora, mas o pai do... Atribuído a ele, é o pai do cyberpunk, né? E ele fala assim, né, que o futuro já existe. Ele só não está devidamente distribuído. Uau. Então, ele... Filosófico, é uma questão aí que... E esse futuro, ele muitas vezes, ele tem traços de reinvenção, né? Ele tem traços de vintage em alguns aspectos aí, né? E depois que acontece, tem toda uma explicação porque aconteceu. Aí é racional. Mas retrospectiva, né? A gente sempre consegue contar a história de trás pra frente bem legal. Mas aí, moça, tem um ponto que eu queria lançar ainda, que é, assim, a gente acho que até caminhando para o nosso final aqui, mas tem um ponto que eu queria lançar aqui, assim. No campo de inovação, empreendedorismo, tecnologia, existe o que algumas pessoas podem chamar de crença, fé e paixão, porque para mim tudo tem traços, né? Quando o empreendedor ele monta um negócio, talvez a única coisa que ele tem no seu D1 é crença, fé, paixão. Ele não tem muito mais do que isso, né? Claro, às vezes tem o founder, tem o dinheiro, tem... Diz aquele que crê sem ver, né? Mas o fato é que ele precisa acreditar, ele precisa crer, ele precisa ter fé. Só que às vezes Você já se deparou, moça? Você que participa de rodadas de investimento, bancas de análise, já se deparou com situações em que o cara chega lá e fala assim, não, eu vou empreender nisso aqui, e você fala assim, cara, não faz isso. Já, e assim, e não só em empreendedores startup, né? A gente já viu isso em grandes empresas também. Também, claro. Que assim, é claro que ela tem capital para queimar, mas a gente já viu algumas... Se a gente for citar aqui alguns exemplos de que o produto era bom, só que ele estava à frente do tempo. Não era a hora ainda e você queimou o cartucho. Já vi também empreendedores startup, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui real, tá? É um empreendedor que tinha uma ideia muito bacana. Assim, hoje, essa ideia ela já está meio que comoditizada, que era assim, a questão do Open Health, você ter todo o protocolo eletrônico, a informação é sua, você vai ter isso distribuído. E ele estava com a startup dele para lançar isso, e estava nesse MVP fazendo isso. Só que no momento que ele lançou, ninguém que já atuava naquele setor... estava disponível ou à disposição para abrir aquilo. Então, é a mesma coisa, né? Você tem um sheik árabe lá que tem petróleo e você vai falar para ele fazer uma fábrica de carro elétrico, talvez, né? Então, ele quer ainda exaurir o petróleo que ele tem ali até o final, né? Sim, já vi alguns casos, sim, Ronaldo. E assim, o que acontece muito na questão de startups? É a palavra que ela está sempre presente, pivotar, né? Pivotar. Então, se você tem ali um cara bom com uma ideia, você vai... ajustando, vai pivotando. Assim, às vezes você chega no radicalismo de manter o jockey, que ele é mais importante que o cavalo. Então, se o empreendedor é bom, você traz ele e põe numa outra ideia, mas você preserva o cara. Tá? Você vai pivotando, senão você preserva o empreendedor. A pegada, eu trago cruzando com o tema, porque há algum tempo atrás você poderia empreender, montar uma startup ou um business de inovação, pensando assim, exclusivamente na persona, no problema que eu quero resolver para a persona. O que acontece é que vocês explicaram aqui, em vários exemplos, que talvez essa persona que está pensando hoje, daqui a 5 anos, como ela vai estar consumindo, como ela vai estar pensando, agindo, pode ser consideravelmente diferente do que já é uma persona hoje. B, não é mais a persona que você concebeu. Eu vou falar, eu vou fazer um software, eu vou fazer uma inovação para leitores, ou vou fazer para esse tipo de perfil. Você vai ter que estudar não só aquela persona, mas você vai ter que estudar uma das 5 mega tendências, até para poder dizer, não, essa mega tendência aqui não vai afetar o meu negócio, então estou tranquilo. Mas o que a gente concluiu aqui é que são poucos os negócios que alguém está em fase de maturação ou em fase de tirar do papel, são poucos os negócios que o cara se permitiria não estudar 5G. Adorei. É isso aí.
na minha conclusão. Você definiu super bem. Tá? E me deixa complementar, reforçando aquilo que nós já falamos algumas vezes aqui, que a tecnologia seja vista como ferramenta, Exato. como compelidor, e não como causa e efeito. Isso. Ou seja, eu não colocaria energia em transformar o meu business em 5G related, eu usaria ela como compelidor para eu fazer o que eu quero. Quer seja na inteligência artificial, quer seja no entretenimento que nós não falamos, quer seja no health, na educação, ou qualquer que seja a vertical. E, para corroborar um pouco o que você está falando, lembrem-se o que vocês faziam com o seu smartphone há 10 anos atrás, com a primeira geração dos seus smartphones, e vejam o que vocês fazem hoje. E me digam se há 10 anos atrás, honestamente, falem para vocês mesmos, perguntem a vocês mesmos, vocês imaginavam que vocês iriam usá-lo para o que vocês usam hoje. Com a intensidade e com o propósito que é a de hoje, né? E é o que o Dionaldo falou, nós como personas mudamos. Assim, o que a gente esperava lá atrás, num plano que alguém estava baseado num pique, né? Vamos falar em português, o perfil do cliente ideal ali, ele mudou. Depois que a tecnologia está disponível e acessível de uma maneira que a gente nem imaginava que ela alcançaria. Eu sempre, de todas as oportunidades que eu participo, eu tento colocar isso. Eu não gosto muito de chamar alvo, né? O cliente alvo, né? Mas ele é móvel, né? Ele é móvel. Justamente móvel, né? Então, assim, ele é móvel... Pode ser até alvo, né? Porque é um alvo móvel, né? E é móvel, isso é bom. Isso é bom, né? Acho que se não fosse isso, a gente estava morando em caverna até hoje, né? Mas é bom. Assim, o nosso podcast está acabando, então assim, a gente não falou em nenhum momento essa palavra, né? E ela está sendo extinta das organizações, que é business plan. Cara, como é que você vai fazer um business plan de 5 anos? BP, né? Que em 6, 7 meses alguma mudança aconteceu e... Ou seja, a única constância aqui é a mudança, né? Exatamente. Bom, pessoal, então acho que agora, indo para as considerações finais, Palazzi, fique livre. É um advice. Eu gostaria de recomendar a todos que estão aqui, os B2 Talkers, gostei da definição que você criou para essa comunidade incrível que está aqui com a gente. Aliás, agradecendo a todos por darem um pouco da sua atenção para a gente. Eu gostaria de recomendar a vocês que vocês fiquem de olho nas use cases de 5G e que vocês se inspirem por intermédio disso. Por quê? Porque esses use cases que estão aparecendo agora são só os primeiros. Eles são os teasers, os provocadores. E eu quero aqui provocar vocês para que vocês criem conteúdo melhor até, que vocês inventem mais, que vocês desenvolvam mais o uso, que vocês tragam para empresas de tecnologia como a nossa, como a Qualcomm, os seus desafios. Que vocês nos digam onde tem que chegar. Como aconteceu com as tecnologias anteriores. E eu confio que dessa forma nós vamos criar uma simbiose entre provedores de tecnologia de base, provedores de solução, que são vocês, e usuários da solução, dos quais todos nós também entramos, no final das contas, como consumidores, feliz e bem-sucedida. E não se esqueçam, o Brasil é um celeiro tecnológico. Eu tenho orgulho de ver empresas multinacionais reconhecendo a qualidade e a competência dos empresários, dos entrepreneurs, dos iniciadores brasileiros. Então, acreditem nos seus ideais e vamos seguir para frente juntos. Excelente. Mozart? Eu volto sempre aí, né? Volto para o elo sempre importantíssimo da cadeia, que são as pessoas, né? Nesse cenário. Então, assim, a minha vida mudou, a do Dionaldo eu sei que mudou, a do Palazzi com certeza mudou através da educação. E, assim, principalmente educação tecnológica. Nós fomos sortudos, privilegiados e também temos mérito que a gente se dedicou, porque assim, a gente foi lá e estudou tecnologia muito cedo e a gente não teve uma educação tradicional. Porque a gente já foi por um caminho diferenciado de educação lá atrás, se a gente parar para pensar. E é lifelong learning, né? Assim, não para nunca, é sempre estudar e se transformar. A gente estava conversando agora aqui behind the scenes numa aplicação já funcionando real e metaverso. De cases reais acontecendo no dia a dia, de pessoas que estão aqui, que estão na Europa, que estão nos Estados Unidos e trabalham e parece que estão do lado. E case já é real. Então, assim, o ponto que eu deixo para nossa audiência é: hoje o conhecimento está cada vez mais democratizado. Você não precisa fazer um MBA, você não precisa estar numa faculdade, você pode fazer
uma capacitação você, na sua casa, através da internet, e entrar nesse mundo. Porque assim, quando a gente começou a trabalhar com tecnologia, eu tenho certeza vocês, a vizinha ou a mãe-avó achava que a gente sabia consertar a impressora, né? Ah, o cara de tecnologia, então você arruma uma impressora. Pô, eu não sei uma impressora. Não está funcionando. Eu sou de engenharia de software, né? Assim, hoje, todo mundo tem acesso à tecnologia. Cara, você tem um computador na mão, super capaz. Então, assim, que o Dionaldo falou, você não pode perder tempo também. Entra, começa a estudar. O que o Palazzi falou, é agora, assim, já está acontecendo. Então, assim, o que eu deixo realmente de mensagem final é lifelong learning. Estude, se capacite, comece a usar e não fique para trás. Você até pegou uma parte da minha fala final. Perdão, a gente não combinou, tá vendo o script? Não, porque eu digo assim que esses desafios tecnológicos e essa necessidade barra prazer em estudar, como você falou, né? A gente acabou tendo acesso à tecnologia e inovação muito cedo nas nossas vidas, acho que formou um hábito, né? Sim. Então, essa nossa vontade e facilidade e até mesmo open mind para estudar novas tecnologias, de certa forma, para mim, é uma fonte da juventude. Eu me sinto revigorado todos os dias com o que eu aprendo, mas eu adicionei um outro ponto na minha vida, que é aprender e entregar. Então, acho que a gente tem, como você falou muito bem, Palazzi, a gente tem um continente de oportunidades num país chamado Brasil. É isso aí. Nós temos uma população muito, muito, muito aberta à inovação. Eu acho que o caminho vários problemas para resolver. Vários problemas para resolver. Vários problemas para resolver. Um ponto, desculpa, só tem o pessoal fala, mas só para adicionar, né, colocar um pouco mais de tempero aí. Cara, tem vários, vocês conhecem, vários amigos franceses, alemães, americanos, suíços aqui. Por quê? Porque você não está vivendo no teu país de primeiro mundo. Cara, porque a terra de vocês tem um monte de problema e oportunidades, né? Tô aqui para ganhar dinheiro, para fazer isso acontecer. Então, eu acho que assim, juntando tudo que a gente falou aqui, nós temos um país aberto à tecnologia, nós temos acesso à tecnologia, acho que temos um grande desafio de capacitação, de educação, né? Mas isso pode ser revertido, talvez em 2, 3 décadas a gente reverte isso. E então, assim, eu até nesse nosso podcast a gente quer trazer outros assuntos. Metaverso é um deles, nós já estamos preparando algumas ideias sobre metaverso. Quem sabe a gente faça uma reedição desse grupo aqui, porque eu acho que a gente tem muito, muito, muito a discutir. Eu gosto muito quando eu entro numa conversa e eu brinco com a minha esposa, eu falo assim, cara, saí mais inteligente daquela conversa. Saí mais inteligente daquela conversa. Assaz humilde. E é sempre muito bom conversar com você, Moza. Palazzi, um grande prazer te conhecer, conversar com você. Tudo meu. E eu termino dizendo, saio desse podcast aqui agradecido muito pela presença de vocês. Obrigado. E com certeza saio um pouquinho mais inteligente do que quando entrei. Muito obrigado por terem doado esse tempo e doado esse... Quando é bom, dá gostinho de quero mais, né? É isso aí. Ok, pessoal. Obrigado, Dionaldo. Obrigado, Palazzi. Muito obrigado, hein?